Eu mesmo não tenho Sim. experiência com canteiro de obra de construção civil. Eu estou tendo, em média de retorno financeiro de lucro, na base que você falou do seu primeiro empreendimento, 130, 120 mil. E você vai Então, assim, tirar quanto do bolso? até agora, para viabilizar, eu tirei 49 mil do bolso. E E a você partir de pretende. agora, a partir de agora eu não tiro mais nada. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para vender. E o meu convidado de hoje é o Danilo Oliveira. Danilo, chega mais, seja bem-vindo. Danilo é empresário, engenheiro civil, vai nos contar hoje como que ele está viabilizando os empreendimentos dele, qual que é a estratégia que ele está utilizando, quais as características do empreendimento, para que vocês entendam um estudo real aqui de caso de quem está viabilizando empreendimentos para venda com poucos recursos próprios, até mesmo sem experiência na incorporação imobiliária. Obrigado aí por ter aceito o convite nosso de Mas, bater um papo aqui, trocar uma ideia, falar com a galera aqui como que você está imagina. viabilizando seus Eu que empreendimentos agradeço a aí em oportunidade Campinas. desde já. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo também. Eu fico muito feliz aí com a oportunidade, viu? E o que você faz aí em Campinas? Eu sou aqui de Campinas, na verdade, eu morei um tempo em Hortolândia e a minha profissão sempre foi, desde os meus 16 anos, eu trabalhei numa estatal aqui da região, que é a empresa de saneamento básico, né? Que no caso é a Sabesp. Então, minha vida profissional começou aqui na região por essa empresa. Então, atualmente eu não estou mais nela, eu trabalho eu tenho minha empresa de engenharia civil, de prestação de serviço, e paralelo a isso eu também comecei o meu primeiro empreendimento aí para venda e estou aí galgando os degraus para trabalhando nele para dar tudo certo. Eu venho de uma família onde minha mãe é funcionária pública e meu pai também. Então, meu caminho foi trilhando para também ser um funcionário público. Então, com 16 anos, eu prestei um concurso de aprendiz, de jovem aprendiz, e eu entrei e fiquei por 2 anos na companhia. E depois que eu finalizei esses 2 anos, coincidiu de abrir concurso para ensino médio, na época eu tinha 18 anos, tinha concluído o ensino médio, e foi bem um gap aí de poucos meses. Eu prestei o concurso novamente, entrei em 2000 se eu não me engano, 2012. Foi 2012. Então eu saí em 2012, fiquei alguns meses fora e voltei depois como funcionário efetivo. Aí de lá para cá foram longos de contrato efetivo, foram 10 anos, então no total 12 anos que eu trabalhei na Sabesp. 2020 2020. eu colei grau, eu me formei em dezembro de 2020, colei grau no começo de 2021, e aí peguei a carteirinha e já comecei a traçar planos para pôr em prática a profissão, né? E aí quando Uhum. eu já comecei a fazer meus planos, comecei a traçar meus caminhos para sair da empresa que eu estava por um bom tempo e aí em busca do meu sonho mesmo, num propósito diferente aí para minha vida. Show demais. E antes da gente entrar em mais detalhes do hoje, é importante deixar claro para todos aqui que o convidado meu de hoje é Sim, engenheiro civil, somos colegas, né? E às vezes a pessoa tem muita gente chegando no canal, aqui no Instagram, no podcast, cai de paraquedas e acredita que às vezes para construir para vender é necessário ser engenheiro, corretor de imóveis, ser arquiteto, ser da área. Ajuda em alguns aspectos, mas não sim, é fator determinante. Tanto que grande parte que incorporam, que constrói imóveis para vender, não concordo. são do mercado imobiliário. E nas últimas acho que semana passada eu entrevistei um médico, semana retrasada empresário do ramo de marketing e antes teve um empresário do ramo de Legal, cervejaria, extremamente verdade. aleatórios de vários ramos que estão empreendendo corporação imobiliária porque ela é democrática, ela não necessita um conhecimento técnico ou uma formação na área para Concordo. poder incorporar. Então, deixando muito Inclusive, claro aí assim, para todos. mas essa questão que você falou de ser da Bem, área, tudo bem, em algum aspecto pode ser que seja. Eu creio que foi mais como que eu posso dizer? Por eu ter me formado em engenharia civil, eu procurei esse nicho e acabei encontrando um nicho que
me encheu os olhos, que foi a incorporação, que não necessariamente eu precisava ser. Mas eu acho que no primeiro olhar eu vi assim, pô, é construção, tal, talvez eu tenha uma vantagem. Mas eu vejo que na prática não. Na prática, assim, quem trabalhar mesmo, fazer todos quem de fato trabalhar, né? Porque nada cai do céu. Eu mesmo não Sim. tenho experiência com canteiro de obra de construção civil. Eu trabalhei um bom tempo na minha empresa, eu trabalhei no setor comercial, então eu lidava com atendimento ao público bastante tempo, no setor administrativo. E só no final da minha graduação que eu consegui a mudança na própria empresa que eu estava para o setor de engenharia, onde eu tive mais acesso à parte técnica, porém não ligada diretamente à construção civil, à construção de residencial. Era mais uma parte de saneamento. Mas assim, canteiro de obra de Sim. casa mesmo, é a primeira que eu tô pisando e tô contando com a ajuda aí de engenheiros parceiros também para ir elucidando aí e ajudando a gente na caminhada. Como está sendo a experiência da incorporação? Antes de você me falar a experiência, vou dar um passo atrás. O que que fez você, o que que decidiu, qual que foi o ponto de virada que te fez olhar para a incorporação imobiliária como uma estratégia de investimento, de empreendimento e assim por diante? Eu acho que primeiro de tudo foi eu visei no longo prazo a escalabilidade do negócio. Então, assim, trabalhava como CLT, mas eu não me contentava com aquilo. Eu sabia que existia mais que isso fora da minha empresa. Então, a incorporação, quando você apareceu lá para mim numa propaganda, acendeu, deu um estalo assim na minha cabeça e foi quando eu comecei a estudar mais. E eu almejo, eu tenho alguns propósitos maiores, foi um nicho que eu falei, nossa, vale a pena estudar, porque além de não depender de clientes, tudo, vai depender do meu esforço, do meu trabalho, eu vou conseguir aos poucos, se eu trabalhar certinho, colocar tudo se eu fizer o caminho certo, né, com o propósito, chegar a um patamar melhor de vida aí, que é o que Muito a gente interessante. busca. Muito interessante. Boa, boa. Você falou alguns pontos bem interessantes aqui que vale a pena destacar. Um deles sobre a escala e o segundo sobre fazer direito às coisas, né? O primeiro deles, sobre escala. Existem várias estratégias para se investir no mercado imobiliário. A incorporação imobiliária não é a única. Ela é a melhor em alguns aspectos. Ela pode, depende do perfil da pessoa. Mas em se tratando de uma pessoa que deseja empreender, criar uma empresa e Uhum, elevar ela ao próximo nível, sempre buscar um desafio, porque a gente é movido a desafios exatamente. e não somente a números numa conta bancária. Ela não enche ela não preenche ninguém, né? Exatamente. Além disso, a questão também de escala dos seus investimentos, dos seus negócios. A incorporação imobiliária ela possibilita isso. Fazer um paralelo com, por exemplo, reformar um apartamento. Comprar um apartamento, reformar e vender. É uma boa estratégia? Sim, é uma boa estratégia. Mas ela existe um platô ali na frente. Poxa, mas eu vou comprar quantos apartamentos, vou reformar quantos apartamentos, vou vender? Será que vai ter liquidez para isso? Será que eu vou conseguir gerar vários? Será que vai Sim, ser... E aí, se eu quiser faturar 5, 10, 15, 20 milhões, que sim. a incorporação imobiliária é plenamente possível, não é, pode ser um pouco intangível para algumas pessoas que estiverem ouvindo, mas a gente olha para o lado e a gente vê qualquer pessoa que está fazendo prédios aí na sua cidade está faturando alguns milhões. Então, Exato. a incorporação imobiliária ela permite isso. Se ela permite, é mais desgastante você começar lá reformando apartamento e depois querer migrar para uma atividade diferente que é a incorporação imobiliária. Ah, mas é obra? Não, é uma ideia diferente. O processo é totalmente diferente. Então, já que é para escalar, já que é para fazer algo maior, já que é buscar o próximo nível de investimento, de empreendedorismo, que seja, então, começando, comprando um terreno, construindo uma casa, vendendo, repetindo o ciclo, aperfeiçoando o processo, indo para um próximo nível, escalando cada vez mais. Né? Então, a incorporação Verdade. imobiliária ela permite isso. Eu comecei, vou dar um exemplo meu, acabei começando já com uma casa de alto padrão, foi vendida aí por 2,6, 2 milhões e 650, para ser bem exato, em termos de o que caiu na conta. Sim. E
E hoje o volume de obras que eu tenho já vai faturar mais de 10 milhões aí nos próximos 12 meses aproximadamente. Legal. Mas existe um próximo nível, que eu já estou olhando para ele, né? Sempre existe um próximo nível. E Sempre existe. é uma ambição que difere da ganância. É uma ambição de querer, de querer galgar um próximo patamar, de estruturar um time melhor, de fazer a coisa acontecer. Se uma pessoa está querendo, sem tomar muito teu tempo aqui, né, Imagina. mas comentando um pouquinho sobre essa tua aspiração, se uma pessoa está buscando simplesmente construir um empreendimento por vez, focar em fazer um empreendimento por vez, também é extremamente rentável em corporação imobiliária, não é só para quem quer criar uma grande empresa. Mas se a pessoa também tem a aspiração de fazer algo ainda maior, aí sim, com certeza vai fazer muito sentido ir para a incorporação, que é a etapa do mercado imobiliário que proporciona essa escala, né? E o segundo ponto, para fechar esses comentários do que você acabou de dizer, sobre se eu fizer tudo certinho, né? Isso aí demonstra muita coisa. Pô, se você fizer o que tiver que ser feito, feijão com arroz, foi consistente, melhorar, evoluir, aperfeiçoar o teu produto, a escolha do terreno, a definição, trazer uma experiência melhor para o teu cliente, fazer uma boa apresentação, fazer uma boa execução de obra, ir lapidando isso ao longo do tempo, vai acontecer de o crescimento vai ser natural. O crescimento vai ser natural, né? Eu penso Agora, isso. o desafio, o problema está em quem acha que a incorporação imobiliária é só comprar qualquer terreno, é só construir qualquer casa e é só colocar para vender que vai vender. Em épocas de vacas gordas, isso acontece. Aconteceu nos últimos anos aí, que foi uma loucura. 2020, 2021, principalmente. Mas em tempos de maré baixa, a gente descobre quem está nadando pelado, Hum, né? Então, se a pessoa não hum. tem uma boa gestão, uma boa otimização, uma boa análise de mercado, definir um produto de qualidade, contratar uma boa mão de obra, ela vai criar um produto que vai perder em competitividade com outros produtos que tem na região. Então, fazer feijão com arroz, que você falou, faz muito sentido, Danilo. Eu concordo 100%, 100% mesmo. Exato. E eu sempre falo assim, pelo menos eu penso, a gente tem que começar pequeno, mas sonhar grande. Então, eu começar degrau por degrau, dia após dia, o primeiro empreendimento, que para mim eu acho que é um dos maiores desafios. Eu tinha que quebrar essa barreira do primeiro, eu tenho que quebrar Exato. ainda, que então assim, eu tô no game, né? Então eu caí, fui para cima mesmo, agora eu tô estudando, não dá para parar de estudar, então a gente na comunidade lá, se o jogo há dúvida, a gente consegue rever uma aula, a gente consegue, na própria comunidade, fazer um post lá e a galera é bem solista, bem bacana, o pessoal é super gente boa. A gente acaba conhecendo, não presencialmente ainda, pessoalmente, o pessoal da região, mas a gente fica até mais contente, porque a gente vê que o pessoal constrói nas cidades ao lado, constrói em Paulínia, que é uma cidade que também está no radar, constrói em Indatuba, que é uma cidade perto. Então, assim, a gente vê que é um pessoal que está com o mesmo objetivo. É legal isso da comunidade, né? Levou um tempo, abrindo para você, Danilo, levou um tempo até a coisa acontecer. O Matheus Saldanha deve estar aí participando da live agora, inclusive eu almocei com ele. Matheus, meu Matheus conterrâneo. Matheus é incorporador e ele é membro e ele é coordenador da comunidade dentro da E aqui de nossa da Domus. Campinas. É de Campinas, é É, paulista poxa, ele realmente conseguiu, junto com, claro, com toda a comunidade, fazer realmente a proposta da comunidade funcionar, que é essa interação entre os membros, é esse compartilhamento de conhecimento, que isso aí é o ouro, porque poxa, você tá aí em Campinas, tá sozinho, e aí você vê que tem alguém aí mesmo em Campinas ou numa cidade ao lado e tal, que está empreendendo também, é, já dá um pouco mais de segurança, dá um com pouco mais de certeza. tranquilidade. Ou mesmo você tem um desafio, um problema, e você tá numa comunidade onde que as pessoas estão vivendo literalmente os mesmos desafios, ou estão vivendo agora, ou já resolveram, ou vão viver. Então, Exato. compartilhar aqueles desafios nossos, a insegurança que todo mundo tem, os receios, os problemas,
é o ambiente ideal para que isso possa acontecer e ter esse compartilhamento. Isso é muito bacana e está Verdade. acontecendo cada vez mais com a comunidade. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E Verdade. brother, eu quero saber um pouquinho mais, que você falou ali que então 2022, acho que no ano passado, eu apareci na sua frente e falei Foi. sobre a questão de construir para vender e despertou em você o desejo disso. E como foi, quais foram os próximos passos? Como que foi aí a jornada até assinar, dar um autógrafo na compra do terreno? Então, quando surgiu a propaganda sua, eu ainda estava empregado e eu ainda não era formado em engenharia civil, mas eu já estava conhecendo o mercado, porque a partir do momento que eu comecei a te seguir, os conteúdos gratuitos seu, eu devorei. Então eu estava em toda a live online que você, todo dia que você fazia as suas apresentações online, eu estava lá, eu estava anotando, então eu estava pegando as dicas as dicas que você dão quando você, mesmo fora da comunidade, são muito valiosas. Então eu anotava e ia alimentando meu sonho, eu ia alimentando e ia aprendendo. Foi quando eu acho que em 2021, em dezembro de 2021 que eu entrei na comunidade, e dezembro de 2021, e ainda estava no meu serviço, porque enquanto eu estava no meu serviço, eu tinha um sócio, a gente começou a fazer algumas prestações de serviço de engenharia, mas assim, não deu muito certo, porque como eu trabalhava registrado, meu sócio também trabalhava registrado, a gente começou a trabalhar nas férias para poder entregar, a gente fazia umas obras no shopping, tudo, reformas, né? Fazia umas reformas de apartamento, então assim, a gente via que tinha área, e eu conversava com ele sobre a construção para venda, e ele não animava muito, né? Ele tinha um perfil um pouco mais conservador que o meu. Uhum. Eu já era um pouquinho mais, dizer, sonhador, né? Viu? E Mas existe uma outra palavra para isso, cara. Existe qual? uma, não é possível, né? O cara ser Existe. mais conservador que o mercado imobiliário, qual Não, que é o nível mais exatamente. conservador? É Eu, cagão, eu né? acho Não pode que ser? pode ser. Eu acho que na cabeça deles, eles imaginam que construir uma casa você tem que ter um recurso, por exemplo. A minha É, casa, para construir o terreno e a construção, ele está beirando 600 sim. mil. Então a pessoa olha esse número e fala: Nossa, eu não tenho 600 mil. Então, Então deixa eu me isso daí. retratar aqui. Mas eu não tenho problema nenhum em chamar as pessoas de cagão. Não tenho problema nenhum. Mas deixa eu me Sim. retratar aí. Nesse caso, ele dizia que não era para ele, provavelmente, ou que o negócio não era bom, porque ele tinha a ignorância, no melhor sentido da palavra, Uhum, ele não sabia que dava para construir com poucos recursos próprios, sem recursos próprios. exato. Então, é a mesma maneira do que a galera que vem e me apedreja nos comentários, e cada vez, quanto mais eu cresço, mais eu vou levando pancada. E só que eu já não dou mais Imagino. bola, porque ninguém paga minhas contas. Uhum. E me apedreja, mas nunca é xingar o Léo. É Não. xingar algo que essa pessoa não concebe na cabeça dela. Que tem uma escassez, uma crença de escassez tão grande que ela fala, não é possível. E eu aqui É, ferrado aqui, cara, no meu trabalho aqui das 8 da manhã às 5 da tarde, e o cara me vem dizer que eu posso empreender, que eu posso construir para vender com pouco recurso. Não é possível, né? Ou mesmo enfim, né? foi. Então, às vezes a pessoa ela diz que não, ou no caso do seu colega, ele não embarcou no projeto contigo, Não. pelo simples fato de ele não ter concebido isso na cabeça dele, ou de ele não ter entendido que existem estratégias para capitalizar um empreendimento sem dispor de todo o recurso, né? Sim. E foi nessa experiência que eu tive de empreender prestando serviço que eu fui vendo que não era o que eu queria para mim. Eu queria alguma coisa que eu pudesse, dependendo do meu esforço, como eu falei com você, escalar a longo prazo aí e ter uma qualidade de vida, ter os desafios diários aí e trabalhar na área de construção civil, que é uma área que eu estudei para isso e eu gosto da área, né? Então, inclusive, nesse primeiro empreendimento, além de ser o incorporador, eu também assino a execução, eu também estou acompanhando, aprendendo bastante. Mas retomando lá a época em 2021, então, dezembro, eu entrei na comunidade, comecei a consumir o conteúdo e fui, paralelo a isso, com a minha esposa, né,
planejando a minha saída da minha empresa e ela sempre fechou comigo, sabe? Ela sempre me apoiou nas minhas decisões e ela comprou comigo junto a ideia. E, Show. inclusive, eu falo, hoje ela é minha sócia na vida particular e na minha vida profissional também, porque para viabilizar, inclusive, o primeiro empreendimento, eu precisei dela, porque peguei recurso de financiamento, né? Peguei recurso. Então, o financiamento tá lá, no meu nome, no dela, e de uma terceira Top. pessoa que é minha mãe também, que veio para Ah, ajudar não, aí, nessas compor. horas vem todo É, mundo. é, Vamos trazer todo mundo pro mas, negócio. e aí, em março de 2022, eu pedi demissão da minha empresa. Eu continuei com a prestação de serviço, agora eu abri o meu CNPJ, presto serviços de engenharia, e paralelo a isso eu comecei o meu primeiro empreendimento. De lá para cá, desde o começo, eu tive bastante, assim, como eu posso dizer, barreiras que eu fui transpondo, eu fui aprendendo. Então, eu imaginava uma coisa no começo, na minha cabeça, financeiramente falando. E aí eu precisei postergar um pouquinho mais isso daí, porque eu tive alguns problemas, assim, com cartório, mas isso daí só quem está no dia a dia que vai enfrentar, só. Sim. E aí, em março, se eu não me engano, foi em março que na comunidade, eu postei, em março de 2022, eu postei em março não, perdão, em junho de 2022, eu postei minha ideia de negócio, que foi quando eu já tinha pesquisado a região, já tinha decidido qual lugar que eu ia construir. Então, eu fui seguindo o método debaixo do braço, né? Eu tracei as cidades que eu conseguiria dar o meu primeiro passo. Então, Hortolândia é uma cidade do lado que era uma boa cidade, só que o terreno estava um pouquinho acima do valor que eu paguei em Montemor. E Montemor é uma cidade que aqui na região o pessoal ainda não vê assim com bons olhos, mas é uma cidade que tem um potencial de crescimento enorme. Ótimo. Hortolândia. Hortolândia era pequenininha, não tinha nada. Hoje Hortolândia Sim. tem tudo. O pessoal não precisa vir para Campinas aqui, que é a cidade maior na região, para ter as coisas, né? E aí Montemor foi um lugar que eu consegui traçar um ótimo condomínio, que é o Monte Rei, que tem uma infraestrutura, nossa, excelente, cara, uma piscina, a gente procura lá e você Sim. vê que lá dentro é bem aquecido. E foi aí que foi dando certo. Nesse meio tempo aí, teve lá na comunidade, se eu não me engano, um desafio de 30 ou de 90 dias que era para viabilizar a primeira casa que, que teve na comunidade, e foi quando, na primeira semana, você deu aquele estalo na mente e falou, olha, vocês hoje mesmo vão pesquisar nome de corretor, vão chamar os corretores, vão marcar a visita e vão. E foi a partir daí que eu não parei mais. Eu tava ainda relutando, pensando, falei, quer saber? Entrei nos sites aqui site de venda de imóveis, né? Top. Aí eu vi uns terrenos, aí eu falei, o terreno, beleza. Chamava os corretores, no mesmo dia a corretora falou, não, pode vir aqui e tal. E aí, a partir daí, começou a roda girar e foi passando os dias após Deu o dias. primeiro passo, né, Danilo? A partir do primeiro passo, não teve mais passo para trás. Começou, não para mais. Não parou mais. Não parou mais. Foi inacreditável. E você vê que realmente foi aquela coragem que eu tive do começo. E aí, sim, conversei com o corretor, conheci o condomínio. Aí eles mesmos já dão uma direção muito boa pra gente do lugar. E aí com foi dando certeza. tudo certo. Foi muito Legal. E esse condomínio, você está falando do empreendimento que vai ter. É perto daí da tua cidade, Campinas? Como que é o nome da cidade? Montemor. Montemor. É Pertinho perto. aí? É perto. Ela eu fico a 20 minutos, que ela beira bem uma estrada que faz a ligação entre Campinas, Hortolândia, aí Montemor. Então, assim, eu pego só a estrada, em máximo 20 minutos eu tô lá. Bom. 20, 25 minutos. Então é bem próximo. Sim. E quando que você comprou? Quando que você assinou o contrato do terreno? Foi mais ou menos quando? Que eu paguei a primeira parcela foi dia 20 de junho de 20 de junho. 2022. 22. Legal. E aí, o que foi interessante é que os terrenos que eu estava vendo, eles estavam em média 200 mil, né? Eles estavam sendo vendidos. E assim, era um valor que a princípio eu estava procurando, mas
eu conversei com uma corretora, ela me explicou, e aí eu fiz uma proposta, não deu certo, aí eu chamei um outro corretor, e aí esse outro corretor, ele me atendeu novamente lá no condomínio, e aí eu dei uma sorte que tinha voltado alguns terrenos para a construtora, para a loteadora na época, né? Então, assim, em particular, ele estava vendendo a 200 mil na época, 190, 200 mil, e esse terreno que voltou direto para a incorporadora, eu consegui comprar a 165 mil. Então, eu comprei já bem abaixo do valor que estava sendo comercializado. E isso daí foi a chave, foi Sim, a, já ganhou a compra, né? já ganhei na compra. Foi aí que me motivou mesmo a fechar com a entrada direto com a loteadora Uhum. é uma entrada menor, Sim, percentual. E foi o tempo de eu comprar e já dar entrada no, no financiamento para dar certo a sim. quitação desse terreno. Bom demais. Fazendo alguns comentários em relação ao momento que você está viabilizando esse empreendimento agora, olha que interessante, né? Danilo está com uma empresa de engenharia, está prestando serviço na área, está pagando os Uhum. boletos, todo mundo tem boleto para pagar todo mês, a nossa Exatamente. motivação, a gente tem boleto para pagar todo mês. Aham. E além disso, ele está olhando para a construção do patrimônio dele. E é isso que eu faço aqui na minha vida pessoal, e é isso que é ensinado para vocês também, né? Eu não, aqui, deixando claro para quem está conhecendo o podcast hoje, para quem está conhecendo o Léo nas últimas semanas, eu não estou aqui para mostrar para vocês que vocês têm que se tornar um grande incorporador. Esse pode ser um caminho também, mas seria incongruente da minha parte. Porque hoje o meu foco é na construção de patrimônio através do mercado imobiliário. É você prestar o serviço que você faz, seja você dono, empresário, seja você servidor público, seja você CLT, não interessa. Você tem o teu ganha-pão e devagarzinho você vai fazendo uma transição para o mercado imobiliário, construindo paralelamente a sua atividade principal, uma casa por vez, com recursos próprios, somado a investidor, somado a financiamento, somado a agiota, não, a agiota deixa de fora, só mais de preferência, Juros é alto, né? de preferência Melhor caixa somado, mesmo. somado ao banco, somado somente a recursos próprios e algumas pessoas ao redor, como foi o caso do Danilo, a esposa dele, a mãe dele. E com isso você vai, constrói, vende esse empreendimento, reembolsa o valor inicial que você deu de entrada, que você aportou, mais o lucro, e aí você dá entrada em mais um terreno, faz mais um financiamento, capta recursos com mais alguém e vai fazendo essa bola de neve, exponencializando o seu patrimônio. Não é de uma hora para outra, é tipo ver grama crescer, né? É devagarzinho. Devagar. Não é com se você gosta de adrenalina, não é adrenalina de ver os candles ali do day trade, das ações da Bolsa de Valores subindo e descendo. Não. Não. É um processo de médio e longo prazo. Você vai, claro, no caso do Danilo, está fazendo uma casa aí que vai ter um VGV próxima a quanto, mais ou menos, essa ali? É a próxima R$ 800 mil. Próximo a 800 mil, então é uma casa com ciclo relativamente rápido de compra de terreno, construção e venda, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai refinando, você vai sendo mais assertivo na compra do terreno, faz projeto, começa a construir, né? No começo, obviamente, tem alguns impasses que não se esperava, não sabia, e faz parte, cada Sim. região tem suas peculiaridades, e Uhum. vai repetindo esse ciclo até que você se sinta à vontade, se sinta bem, para que você possa escalar, Sim. para que você possa, poxa, vou parar com a minha empresa de engenharia, no caso do Danilo, vou focar somente na incorporação imobiliária agora, vou estar fazendo 2, 3, 4 casas, né? E aí, Esse é meu propósito. esse, esse é o propósito. Esse Você mesmo. pode me falar aí mais ou menos qual que é o teu objetivo daqui 5 anos, daqui 10 anos na incorporação imobiliária? Você tem isso claro, definido para você? Eu tenho, inclusive eu até brinco com o pessoal que eu trabalhava na Sabesp, porque como é uma empresa pública, todo mundo que for construir edifício, prédio, eles têm que passar pela Sabesp, eles têm que aprovar projetos de rede de água, rede de esgoto, tem que pedir carta diretriz. E eu brinquei com eles assim, falei assim, na verdade eu brinquei com tudo de verdade, eu falei, quando eu tiver vindo aqui pedir a minha carta diretriz, vocês possam saber que
que deu certo, que deu certo. Então, para pedir carta diretriz, eu tenho que estar pelo menos fazendo um condomínio. Então, assim, eu sonho alto. Eu penso Você que, sonha alto e assim, você tem que pode ter convicção nisso aí, porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. É uma mas questão, é uma questão, é, ra- é, não é tipo assim, uma coisa intangível. hum, É uma soma, cara, de fatores. É uma soma. Se você for consistente, se você melhorar. E é isso aí, eu sei que é chato, é papinho, bullshit, parece papinho de coach, mas, mas cara, não. é isso. Só que as pessoas negligenciam, porque querem dinheiro rápido, que Uhum, querem encontrar o atalho da NFT, que não sei o quê, né? é, Vai, é isso aí. Faz uma casa, vende, melhora o processo, faz uma maior, vende, melhora, faz duas, aí, melhora. Aparece um puta terreno, aparece um parceiro investidor, quer fazer algo maior, você já vai ganhando corpo. Contrata agora alguém para tocar o dia a dia do canteiro de obras. Foi assim que eu fiz, que não dá uhum, conta, né? Depois, poxa, não consigo mais dar conta do financeiro, do administrativo. Traz uma pessoa para cuidar disso e vai organizando é, essa estrutura até que a oportunidade bate na porta e ela vai bater, bate para sim. todo mundo. Só que nem todo mundo está preparado para absorver ela, para receber. Vai cedo ou tarde aparecer a oportunidade de um terreno que você possa fazer uma incorporação de um edifício. E se esse for o seu objetivo, isso vai acontecer. Esse é um processo, é uma soma de fatores que se você Esse é o fizer, caminho. vai acontecer. Vai acontecer. É o caminho. E é igual você falou, é começar realmente pequeno, começar aos poucos, que é o que eu estou fazendo. É a primeira casa. Eu sei que eu não vou ficar. Eu sei que a primeira casa é só aprendizado para mim. Boa. Inclusive, eu não tô assim almejando, mesmo se a gente espera que tenha, mas mesmo que não tenha, se vier não ter lucro, eu sei que o que vai valer mais para mim vai ser a experiência, vai ser estar no jogo e eu vou pro próximo. E assim, vai ser bem difícil, porque eu vejo, pelo que eu estudei do mercado, a viabilidade que a gente faz, o estudo, vai ser bem difícil não dar lucro, né? Mas assim, a gente já está preparado para se precisar empatar também, não tem importância, a gente vai continuar lutando aí e batalhando. Esse é o pensamento. Mas, você estando na comunidade, e se você É, empatar, eu vou ir puxar a tua perna ali, né? não dá, tem que errar demais pra empatar, tem que Tem que errar errar demais. com força. Tem que, tipo Tem que assim, errar fazer demais, o não tem. oposto do que é ensinado. É, não É, tem. é o feijão com arroz, cara. Feijãozinho com arroz é o básico. Depois você vai, ao longo dos anos, você vai tomando mais liberdade para usar, para fazer coisas diferentes, para testar Sim, coisas novas, porque aí você vai ganhando, obviamente, você vai ganhando musculatura para poder personalizar os teus produtos, os teus empreendimentos e assim por diante. No entanto, no começo, você está exatamente certo, você está fazendo um médio padrão, provavelmente da região, médio alto. É um produto aí com um ciclo rápido para testar, para fazer a coisa acontecer, com a mentalidade correta de que está tudo bem, se na pior das hipóteses eu empatar. Está tudo bem também se eu ganhar um dinheirinho, se eu ganhar uns 50 mil nesse empreendimento. Está tudo bem. Porque você, assim como eu, fez uma faculdade de engenharia civil, gastou 5 anos lá na faculdade. Se passou em Física 2, passou em Resistência. Se não nossa. passou, gastou 5 anos e meio, 6 anos e assim por É, diante. eu não sei não sei que sorte que eu dei que eu gastei 5 anos, cara, mas Ó, 5 aninhos. mas foi, 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 Foi foi puxado. difícil, né? Foi puxado. Forja A ro... caráter. É, Engenharia civil forja caráter. forte. A rotina é puxada. Passar em Física 2 e Mecânica. Tem Ciências alguns. materiais, aí vai mecânico sólido, vixe, vai É, longe, vai longe, vai longe. passou 5 anos lá, assim como eu. Grande, talvez você fez FIES, assim como eu fiz. Sim, Ou se não fez, fez um fiz. investimento. Se fez FIES, está pagando um Tô boletim pagando. bonitinho todo mês, Todo coisa mês cai linda. lá no débito automático, todo Vai mês. Não dá pra... ter alguns aninhos pela frente ainda para pagar, Tem. alguns vários anos, uma década pela frente ainda. E, Exato. e você pagou para aprender algo durante 5 anos, que sim, é uma profissão que a gente tem que honrar, né? Que nos trouxe até aqui. E
depois você está preparado para exercer ela, para prestar o serviço, para ganhar muito pouco no começo e depois ir rampando ela ao longo do tempo, no meio de muitos outros, de dezenas de milhares de outros engenheiros civis no mercado fazendo praticamente a mesma coisa. Uhum. No caso da incorporação imobiliária, você não tem, primeiro que não tem formação, né, para ser feita. Não. Existe treinamentos, como é da comunidade de Domus, que foi o primeiro que, ao menos eu não tinha encontrado nenhum antes de eu ter fundado a comunidade, e hoje é a maior comunidade de incorporadores do país, que é um valor irrisório em termos do conhecimento prático, e que você pode implementar, mas vamos dizer que aqui o objetivo, obviamente, não é vender isso, você pode começar sem a comunidade de Domus, muita gente fez antes e tá aí, muitos quebraram, mas muitos erraram, muitos acertaram, mas não precisa necessariamente. Agora, o ponto é, você pode empreender no mercado imobiliário, construir para vender, sem ter uma formação, dentro de um ano você completa o ciclo do primeiro empreendimento e você já vai ter retorno financeiro daquele desprendimento de tempo e de recursos que você teve. Quanto que na engenharia civil é 5 anos só entregando, para depois começar a receber, e muitos dos colegas engenheiros levam 2 anos no pós-conclusão da faculdade para pagar o que foi o investimento. Então, assim, é quase 7 anos para break-even, beleza, estou no 0 a 0, daqui agora em diante, agora eu vou começar a ganhar. Exato. Cara, 7 anos na incorporação imobiliária, meu amigo. Olha, é tempo, tá? Um aninho para aprender, para comprar o terreno, construir, vender, errar as coisas bem básicas, que por mais que é ensinado, a gente acaba se equivocando e tá tudo bem. Vai ganhar um dinheiro, aí vai pro próximo ganha mais, aí vai pro próximo ganha mais, aí vai juntando cada vez mais musculatura financeira para fazer mais. Dentro de 7 anos, dá para se construir, dá para bater 1 milhão. Dá, né? Então, esse é o objetivo, viu? Dá. Deus quiser, vai dar. E assim, eu vejo, eu comecei num terreno aqui e eu já visualizo futuramente em Campinas, por exemplo. Os terrenos já tem um bairro aqui, por exemplo, que é o Swiss Park. Ele é um bairro já de casas de alto padrão. Então, você vê que já é um patamar legal, um patamar maior de se trabalhar. E, igual você falou dos outros incorporadores, só dessa experiência que eu tenho nesse empreendimento, só de estar no canteiro, bater um papo com os vizinhos. Eu já conheci lá mesmo no condomínio que eu tô, 3 incorporadores. Um vizinho meu de muro do terreno que eu tô fazendo acabou de construir uma casa para venda, seu Giuseppe. Então, assim, só de conversar com ele, perguntar, ele constrói mais no médio padrão, tem casa em Hortolândia construída também. E pulando um terreno, o outro tem o Sr. Reis, que é que você vê que aqueles construtores raiz mesmo, que começou do zero, eles construíram a primeira casa e vendeu. E a casa que ele está fazendo dele é para morar. Uma casa linda que ele construiu. E ele falou assim, eu tinha dinheiro para 2 casas. Ele fez a estratégia dele, é a estratégia de quem começou mesmo por si próprio. Ele tinha para 2 casas, ele usou uma para construir a dele e a outra ele vai continuar construindo para vender. Então, assim, cada um tem uma história. E a gente aprende demais só nessas trocas de ideia. E é uma área muito, muito fascinante. Muito Sim, legal. Show de bola. E só para deixar claro para todos, o meu primeiro empreendimento, por exemplo, eu tive pessoalmente, fora a divisão com meus sócios, um lucro de R$130 mil, meu primeiro empreendimento. Que foi um valor que me tirou da corrida dos ratos. Me tirou da prestação de serviço. A partir dali, foi a minha carta de euforia. Não, eu tenho dinheiro agora para me manter durante um período, enquanto eu viabilizo um próximo empreendimento, vendo, compro um novo terreno e faço um novo ciclo de investimento. De lá para cá, não precisei mais prestar serviço, né? Então, quando eu digo para todos assim que para setar uma expectativa baixa no primeiro empreendimento, vamos dizer assim, você vai fazer o melhor, mas você se prepara para o pior. O que é o pior na incorporação imobiliária? É empatar. Tem que se preparar para tudo, sabe? Uma reunião, quando a gente for fazer, se prepara para o melhor. Não, eu quero isso aqui, mas se acontecer isso aqui, como que eu vou me sentir? Sim. Esse é o tipo de mentalidade que tem que ter. Agora, não é tipo assim,
então eu tô me preparado para o pior, então tá tudo bem, posso fazer de qualquer jeito, se eu empatar, é só para aprender mesmo. Primeiro, né, o Léo disse que é só para aprender. Não, é se você assim, ó, se você fizer soma de erros empilhados, você vai empatar. Se você fizer o feijão com arroz, você vai ter a margem de lucro que eu ensino que você vai ter. Você vai ter um retorno financeiro satisfatório sobre o capital que você tirar do bolso. Mas eu falo por experiência própria para mim que os 130 mil reais ele me ajudou um monte. Me ajudou um monte, um monte. Ele me tirou da corrida dos ratos. Uhum. Mas muito mais do que os 130 mil reais foi o ganho do conhecimento. Foi a experiência que eu tive. Que aí retorna. Que se eu tivesse empatado financeiramente, eu ainda assim teria ganhado. Esse é o ponto para deixar muito Uhum. claro para todos. Não é que, tipo, tá tudo bem não ganhar dinheiro no primeiro. É que o conhecimento é o maior ativo de uma pessoa. O que mais tem é filho de cara rico, herdando uma tonelada de dinheiro, sem saber o que fazer com aquela grana. Então, o dinheiro por Torrando. si só, ele não vai garantir o sucesso de alguém. Quem que tem, quem que tem o poder de fazer a coisa acontecer? Quem que vai saber lidar com o dinheiro? É quem tem o conhecimento com a experiência prática, vivenciou aquilo, né? Essa Uhum. pessoa, mesmo se quebrar, mesmo se der algum problema, qualquer área da vida dela, ela vai se recuperar mais rápido, super rápido, porque ela já concebeu aquele conhecimento dentro da cabeça dela, ela já sabe o caminho. Então, se uma pessoa não performar bem no seu primeiro empreendimento, às vezes por negligenciar a análise da demanda, o estudo de viabilidade, contratar uma boa mão de obra, escolher o terreno ideal, ela já vai ter o conhecimento prático para no próximo ela já, poxa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não posso fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tenho que fazer, né? Então, É. esse é o ponto aí para quem está muito inquieto no chat, com muito medo aí, que não se acalme que É. realmente pode ter um retorno muito bom se fizer o feijão com arroz. Vai ter, inclusive. Então, no cenário hoje, no meu cenário esperado, que é o cenário que eu estou sendo conservador, eu estou tendo em média de retorno financeiro de lucro na base que você falou do seu primeiro empreendimento, 130, 120 mil. E você vai tirar Então, assim, quanto do bolso? até agora, para viabilizar, eu tirei 49 mil do bolso. E E a você partir de pretende. agora, a partir de agora eu não tiro mais nada. Porque eu tenho a viabilidade. Eu trouxe um investidor também que eu não comentei, que é o meu sogro. Ele entrou para ser remunerado, para eu não expor mais meu caixa. Então, uma parte foi recurso próprio, que foi para viabilizar. No momento que a Caixa entrou com os recursos dela, eu ainda peguei até o ano passado, que eu tenho um adiantamento dos 20%, né, cada etapa. Então, eu vou sempre gerar com dela. Quando não der mais para gerar com dela, eu tenho o investidor, que é o meu sogro, que vai entrar comigo também nessa daí. Mas por enquanto eu não peguei o recurso dele, porque eu vou remunerar ele, igual no método, né? Vou dar a porcentagem dele, mas só quando eu precisar do dinheiro que eu vou realmente pegar e usá-lo. Muito bom, muito bom. Então, a princípio, a tua exposição de caixa vai ser quanto? A princípio deu 49 mil reais de Certo. exposição. E a expectativa de retorno num cenário esperado. Dentro da É. comunidade Domus, enquanto o Danilo vai procurando aí, dentro da comunidade Domus, a gente tem uma estrutura de análise de viabilidade. A gente sempre cria 3 cenários de rentabilidade para um empreendimento. O cenário adverso, que é o pior cenário, para você se preparar para aquele cenário, e não é o empate, é uma margem de lucro menor. Né? O objetivo de uma margem de lucro, que é o valor que sobra do faturamento no seu bolso, é de 20 a 30%, 25 a 30% é o cenário assim ótimo, né? Mas existe o cenário adverso. Poxa, não foi bem, tive que vender rápido, deu qualquer tipo de inconveniente. Então a margem de lucro para determinada região do país, para determinado segmento de padrão, vai ser 15%. E se der tudo certo, se poxa, o mercado for bombar e tudo, vai ser 32% de margem de lucro líquida. Por exemplo, estou apenas jogando números ao vento aqui. Com isso, o incorporador que está iniciando, que nós chamamos na comunidade o incorporador trainee, aquele que viabilizou o primeiro empreendimento, ele já tem a perspectiva
do que pode acontecer com o capital dele. No pior cenário, no cenário adverso, no cenário esperado, no que realmente, olhando para o mercado, é o que tende a acontecer se fizer o feijão com arroz, bem feitinho, e no cenário ideal, que é, poxa, deu tudo certo, os astros se alinharam, né? E, poxa, tive essa margem de lucro. Então, é esse contexto para vocês entenderem o que o Danilo está falando de cenário esperado aí. Qual que é o cenário esperado do seu empreendimento? A margem de lucro líquida está 18% e a margem está dando R$ 113.612. Boa. 113. Boa. É um empreendimento, o Danilo, é um empreendimento, qual que é o padrão de empreendimento aí que é considerado padrão normal, padrão médio, padrão né? Mas assim, médio. caso de condomínio, padrão médio. O valor de venda, 800 mil. Sim. Qual que é o tempo de construção de uma casa dessas? 10 meses. 10 meses. Da construção em si. Da construção. É o previsto, né? É previsto 10 meses. Qual que é a área dela? 142 metros quadrados de construção. Ela é uma casa térrea, né? É uma casa térrea, correto. Na pesquisa... mais rápido, né? Então, dá para fazer mais rápido. Mas eu fechei com o empreiteiro a parte cinza. E a parte cinza com os acabamentos, mas sem pintura. E ele vai me entregar em 5 meses. E aí as próximas etapas ele vai me entregar com a infra de hidráulica, infra elétrica, o piso, investimento. E aí depois disso eu entro só com a parte de pintura mesmo, a iluminação, o gesso. E tu vai levar 5 meses para fazer isso aí? Então, na viabilidade eu estimei 10 meses. Mas eu creio que na prática não vai ser isso. Não, é um produto para uns 8 meses no máximo, aí você faz a construção. Mas eu entendo você, está sendo conservador, está colocando tudo, majorando os custos, subestimando os lucros para você ter pé no chão. Isso faz muito sentido. Com os recursos da Caixa eu estimei 10, mas assim, na prática eu vi que vai ser menos. A gente passou por um período, não sei como está aí no sul, mas aqui muita chuva, até agora estava chovendo bastante. Então, hoje que eu consegui programar a perfuração amanhã da fundação, porque a gente espera que não chova, e aí no dia seguinte, na quinta-feira, a concretagem. Então, a partir de agora, vai deslanchar a obra, porque a gente espera aí que deu pelo menos uma estiagem aí. É bom chuva, né? Mas para quem está no na construção civil obras, não é tão interessante. Para quem planta milho e soja, assim, né? A chuva é importante. Legal. Quanto tempo leva para aprovar um projeto aí na sua região, nesse lugar? Eu creio que não demorou nem um mês para aprovar. Tá. É bem rápido o processo. E dá para considerar, claro que é o teu primeiro empreendimento, pode ser que tome um pouquinho mais, vai tomar um pouco mais de tempo e tá tudo certo, sem problema nenhum, sem uma pressão desnecessária no começo. Mas para um segundo empreendimento, você faz o ciclo de compra do terreno, desenvolvimento de projeto, aprovação, construção, venda, dentro de 12 meses. É um produto para 12 meses. Sim. Sabe? E assim, eu não sei se eu não cheguei a comentar, mas eu falei para você que eu dei entrada em junho e a minha previsão já era começar já em sequência. Só que o problema que eu comentei com você de cartório, que veio para a experiência, é o quê? Eu comprei o terreno no meu nome da minha esposa, com a loteadora, e na hora de finalizar com a Caixa, eu incluí minha mãe no contrato. E aí o contrato chegou no cartório lá para registrar, estava o terreno no meu nome e na minha esposa, e aí tinha um terceiro nome que era minha mãe no contrato da Caixa. E aí, nananina não registraram, e aí começou essa sessão de dias que eu fui perdendo. Chegou a mês, porque eu precisei fazer uma sessão de direitos, incluindo minha mãe, e cartório, você sabe a burocracia que é, cada vez que vai, é pelo menos uns 20 dias que perde, né? Pelo menos aqui na cidade de Montemor. E foi isso, eu precisei incluir minha mãe no contrato, depois eu precisei registrar o contrato que tem a minha mãe, depois você faz o contrato da Caixa, e assim vai. E nesse meio tempo, eu perdi aí 6 meses, porque em janeiro, de fato, deu certo e eu comecei em fevereiro a construção. Mas foi aprendizado, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, mas nunca perde. Nunca perde. Não. Então, a parte boa é que o terreno tá lá e ele já não vale mais 150 que você pagou, 160. Eu paguei 165, o pessoal já tá vendendo a 210, 215 mil. Ali, ó. O ruim não tá. Já, não tá.
De jeito maneiro. E lá no final a gente vende com o valor de mercado o terreno, né? Vende Então, assim, com valor de mercado. E mais a então, construção em cima e mais a mais o construção. spread da construção. Então, Mais. então esse é um grande benefício da incorporação. Mesmo eu comprei, por exemplo, um terreno em 2021 e eu tô com ele, não pretendo construir nem esse ano e eu vou segurar ele até metade do ano que vem. Então eu vou ficar com ele 3 anos, esse terreno. Só E tá tudo bem. valorizando. Esse é o minha poupança, minha previdência privada, Exato. né? Sem pressa nenhuma de vender ele antes disso. Tô bem tranquilo quanto a esse ponto. Esse é um grande benefício também da incorporação imobiliária. Com E certeza. esse empreendimento aí, então, qual que é a estimativa de custo desse teu empreendimento hoje? Ele Entre terreno e está construção. 545 mil entre terreno e construção. É o terreno 190, né, por causa da exposição, mais uns 390 mil, 395 mil de material e mão de obra. E aí, totalizando isso daí, para a gente finalizar tudo. E assim, pelo menos acompanhando lá com as planilhas que disponibiliza para a gente, o fluxo de caixa, por enquanto, fazendo um controle legal da obra, está dando menos do que o estimado. Então, Uhum. capaz que no final da obra ainda gaste menos do que foi previsto. Maravilha. Você está sendo bem conservador. Vocês perceberam que, né, que o Danilo é um cara conservador. Pensa num cara gente boa. A tua esposa tem sorte de ter um marido como você aí. Os teus amigos têm sorte de ter um amigo como você. Um cara, Obrigado. dá pra ver que é um cara sangue bom, assim, gente boa, né? Né? E conservador, pé no chão, né? Tem que ser. Responsável. Pô, Tem que ser. legal, legal. Com um filho de quase 2 anos, Já é tem que ter responsabilidade, pai. né? Pô, que É, honra, né, cara? é. Com 29 anos de idade, já pai de família. Isso Meu é te- É incrível, o cara. tesouro maior que a gente tem, minha família, minha esposa e meu filho. Eu imagino, É, eu imagino. Eu casei ano passado é, e já foi. Estou com a Aline desde os 16 anos de idade, né? mano. Mas casamos oficialmente ano passado. E Uhum, a gente tem planos de ter filhos, obviamente, mas ainda nós vamos sim, aguentar mais um pouquinho aí, vamos curtir um pouquinho o casal aí, porque foram vários anos de namoro, mas à distância, se vendo a cada 15 dias, aquela. Nunca moramos na mesma cidade, estamos sim. morando juntos desde junho de 2020, desde a pandemia, e casamos ano passado oficialmente, né? Uhum, Então agora vamos curtir um pouquinho tem que junto, mas assim, curtir. o sonho nosso, né, como casal, tá muito mais forte na linha. Isso é ser mãe, né? E o nosso sonho como casal, obviamente, é ser pais. Eu acho que talvez é um dos maiores, aliás, é o maior legado que se deixa pro mundo. É o maior É legado. Não uma... existe, patrimônio, beleza, cara, mas um filho, Os uma filhos. filha bem educada, uma pessoa boa, do bem, que vai ajudar as pessoas ao redor, que vai fazer um mundo melhor, né? E a gente preparar essa pessoa para vir para esse mundo para fazer isso e não para ser mais um peso no mundo, que é o que o Mai tem. Esse é o maior legado, É de verdade, longe, né? concordo. Mas tá novão ainda, Léo. Você tem minha idade, né? Você tem Eu só tô um 29? pouco mais judiado, porque aqui tem maresia, né? Maresia aqui, É, judia ela tá ali. É eu muita sei. laje batida, sabe? A gente se queima muito na laje. Você não Imagina. trabalhava na laje antes, você tava lá no ar-condicionado, né? Então está bem assim. Nada, tá bem também, pô. Show demais. E Danilo, me conta um pouco mais sobre esse, essa correlação, que eu acho que talvez não ficou claro para algumas pessoas aí, e isso é um ponto muito interessante de deixar claro para todos. A correlação entre a exposição de caixa e a projeção de lucro líquido. Qual que é a estimativa de lucro líquido desse teu empreendimento lá na frente? Quanto que você vai colocar no bolso, pagando todo mundo, inclusive o valor que você tirou do bolso? Esse primeiro empreendimento, descontando tudo, o lucro líquido, pagando o investidor, quitando o financiamento, no Pagando cenário esperado, agiota, que tudo. pagando a agiota tudo, no cenário que é de 5 meses o pós-obra, daria no meu bolso, nessa primeira rentabilidade, R$ 64.898. Esse Beleza. lucro líquido. Esse Sim, lucro líquido. sim. Num cenário bem conservador, né? Esse é. E assim, já vejo que o pessoal eu estou projetando a R$ 5.000 o metro quadrado, mas já tem Sim. casas lá vendendo um pouquinho mais. Então, assim, qualquer coisa a gente anuncia um pouquinho mais caro e vê se a gente consegue. Se eu vender a uns 850 mil, esse lucro meu já sobe para 125 mil É, reais.
Você está conservador, eu vou te respeitar, Danilo, eu vou te respeitar. Mas na hora a Assim, gente anuncia. Na hora a gente vai ver como está o mercado. Mas eu acho que vai dar tudo sim, certo. sim, tá bem conservador. Bom, vamos supor que dê 125, porque há uma diferença entre o valor que você vê hoje e o valor que ela estará quando ela estiver pronta, né? Sim. O valor que você vai vender lá na frente. Então, Uhum. então show de bola. Lá na frente ela vai estar no outro preço. A mesma coisa que eu ontem falei na live. Eu estou produzindo uma casa que ela não está sendo vendida hoje por aquele preço, porque não se considera o valor atual de mercado, né? Tem que se considerar uma projeção futura, e aí existe uma análise para isso. Então, você considerar ali 850 é um valor plausível. Se você fizer um produto de qualidade, todas as pessoas vão justificar pagar. Supondo que seja isso aí, né? Você está falando em torno de 150, daí num cenário 130, 150 É, de no lucro. cena... Se for no cenário ideal, que é o melhor dos cenários, tá dando R$ 173 de 173 mil, mas de lucro mesmo, pagando investidor, 125 mil no bolso. 125. 125 no bolso, pagando todo mundo e Paga todo mundo? tirando 49 mil reais do bolso, né? Isso corresponde a mais ou menos 300%, não chega a 300%, dá 250%, né? Tirou 50 mil, Da se exposição. pagou e retornou 125, né? Esse no Isso. cenário melhor, assim, mais um cenário ideal. Exato. Agora, no cenário esperado, até mais para conservador, o teu cenário tá bem conservador, mas eu vou te respeitar. Uhum. Tá dando aí de 49 para 65, para 70 mil. Então, a gente está falando aí em 150% de retorno, Sim. né? No 150% de esperado, sim. retorno. Isso, 150% de retorno, que é mais ou menos isso também que eu faço nas casas que eu utilizo via financiamento, né? 150% de retorno sobre o dinheiro que sair do bolso. Do É importante bolso. sempre deixar claro para as pessoas que estão ouvindo que existem duas formas de você analisar o retorno do investimento. E aqui a gente não quer criar nó na cabeça de vocês com indicadores difíceis de entender. Mas um dos indicadores é o ROI, retorno sobre investimento. É o custo total do empreendimento, quanto que vai cair no seu bolso em relação ao custo total do empreendimento, quanto que vai sobrar no teu bolso, qual que é aquele lucro depois de pagar todo mundo em relação ao valor total que custou o empreendimento. Esse é o retorno Isso. sobre investimento. Mas existe o retorno sobre o patrimônio líquido, e esse talvez é um dos principais indicadores a serem analisados. No caso do Danilo, o patrimônio líquido dele hoje, para esse empreendimento, está sendo 49 mil reais, que é o dinheiro, que é o patrimônio líquido que ele tem no bolso, que ele está destinando para viabilizar o empreendimento. E Sim. quanto que vai dar de retorno lá na frente? Se der, por exemplo, 70 mil reais versus 50 mil, isso corresponde aí a praticamente 140, 150% de retorno sobre o patrimônio líquido, já considerando nesses 70 mil de retorno que já foi reembolsado os 49 mil e 50 mil reais que foi exposto de capital, né? Isso, foi Então, pago corretagem, foi quitado o financiamento e pago o investidor. sim. Exatamente. E, e um ponto que é sempre interessante deixar claro para as pessoas que não são do mercado imobiliário, que são entusiastas, estão chegando agora, é, é, é fácil de entender. A gente não está falando de uma operação de investimento alavancado em ações e tal, com hedge. Não, a gente está falando em comprar um terreno, construir imóvel e vender. E que é algo simples de se entender, né? Isso é sempre importante deixar claro, porque é fácil de entender. Para explicar para a mãe do Danilo, ó mãe, vamos investir aqui, vamos construir uma casa e vamos vender. Ela entende isso. Para o sogro, né? Vamos investir aqui comigo, aporta aqui se precisar aqui você me dá um suporte, claro, por quê? Porque é um imóvel, né? E agora isso é um grande benefício para quando a pessoa for trabalhar com parceiros investidores ou com a própria família e tudo, para trazer as pessoas ao redor para poder empreender junto, que é o que eu super recomendo, né? É importante você ter pessoas ao seu redor para investir junto contigo no mercado imobiliário, ao menos no caso do Danilo, também no meu caso, que é a esposa, né?
abrace junto a causa e pegue junto, porque isso aí realmente é super importante. Super importante. Danilão, eu gostaria de condensar aqui alguns aprendizados que você teve nesse empreendimento, né? Se você puder elencar aí dois ou três, ou uns três aprendizados que você teve até agora, construindo para vender, porque muita gente que está começando agora vai se alimentar com esse tipo de informação, diferente de ouvir às vezes um podcast com o dono da Cirela, que a pessoa só vai se inspirar, porque é um cara gigantesco que começou na década de 70, mas vai aprender de fato com você, comigo, que estão viabilizando o primeiro empreendimento, que estão começando agora e que acabaram de viabilizar o empreendimento e com isso conseguem ter ali essa percepção, tá fresco na cabeça sobre a viabilização do empreendimento, né? E antes de você falar, convidar todos aqui para o evento Construir para Vender que está acontecendo essa semana. Segunda-feira foi liberado o primeiro episódio da série Construir para Vender, onde você aprendeu, ou se você ainda não assistiu, você vai aprender como criar, multiplicar patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Como você pode ingressar nesse ramo da incorporação imobiliária, começando do zero. No segundo episódio, que vai ao ar nessa quarta-feira, você vai aprender como começar sem recursos próprios ou com poucos recursos próprios, até mesmo sem experiência com obras, até mesmo sem tempo no dia para você conciliar com outras atividades, como é o caso do Danilo, como é o meu caso também. Por exemplo, semana que vem eu vou estar, dos 5 dias da semana, 3 dias eu vou estar em São Paulo, e como que eu estou conciliando com a incorporação imobiliária dessa maneira. Então lá é ensinado isso. E no terceiro episódio, o passo a passo para você viabilizar seu primeiro empreendimento. Isso vai ser liberado nessa próxima sexta-feira. Se você ainda não está participando do evento Construir para Vender, tem o link ali na minha bio para você clicar lá e se inscrever, que você já vai participar do evento, dos episódios que já foram liberados. Beleza? Então, dando sequência aqui, Danilão, 3 aprendizados que você teve até aqui na incorporação imobiliária, se você puder nos compartilhar com a gente. Então, Léo, no começo, uma parte que eu aprendi bastante foi o conteúdo gratuito, como eu falei para você, mas de fato quando eu entrei na comunidade, me expandiu o horizonte e aí de fato eu consegui colocar em prática mesmo a incorporação imobiliária. Então assim, o primeiro virada de chave mesmo que eu tive foi quando a gente teve aquele desafio na comunidade, que eu saí do estado de inércia, que eu fui para cima mesmo, comecei a conversar com os corretores e a partir daí, como eu comentei com você, começou a fluir. Então a gente vai passando as etapas, vai passando pelos módulos, vai fazendo tudo direitinho que vai dando certo. Então a virada de chave para mim foi essa, foi sair do estado de inércia mesmo e começar a trabalhar em prol desse objetivo. E aí, que bom que o desafio te ajudou. Me ajudou. Porque eu confesso para você, eu tava descrente. Nossa. Falei, cara, o meu time falou assim, vamos fazer um desafio e tal. Falei, será, cara? Será que a galera vai engajar, vai fazer? E para mim não tem problema em eu entregar mais do que o combinado. Esse é um dos nossos valores. Sim. Né? Mas será que a galera vai implementar? E eu ouvi isso de você, e a gente soube de outros também, mas eu nunca tinha conversado com nenhum, só soube de vários que pipocaram lá, que viabilizaram o primeiro empreendimento depois do desafio. Me dá muita alegria, me faz repensar sobre o desafio aí. Que legal que você teve uma boa experiência. Foi legal, deu um combustível na época. E eu conversava com a minha esposa, eu falava assim, amor, hoje à tarde eu já marquei com uma corretora e eu tô indo lá conhecer. E é isso, eu fui e deu tudo certo. E daí, consumindo os conteúdos da comunidade, que como na época eu não sabia se eu ia pegar investidor, se eu ia usar financiamento, então foi naquele dilema. Aí eu fiz o mini curso que tem lá de construção de casa financiada, e isso também me ajudou muito, porque como eu fui o engenheiro responsável, eu precisei preencher a PCI, que foi a primeira vez que eu tinha preenchido, e vou precisar preencher as PLS, né, para ir liberando os recursos. Então lá já foi uma coisa que eu falei, me ajudou muito, porque só com a informação que eu tinha do método Domus lá da comunidade foi suficiente para poder fazer essa etapa aí e conversar também com a minha correspondente, solicitar os 20%. Então são coisas que quem não sabe acaba deixando passar, mas isso foi muito legal.
A análise de Top. viabilidade, que eu acho que é fundamental, aquela planilha completa que vocês disponibilizaram, isso para mim foi muito bom aprender a lidar com ela, aprender a mexer nela, aprender a ver os números, né? A gente, engenheiro, está acostumado a lidar com número, mas quando a gente recebe uma planilha já própria pro assunto, fez muita diferença. E Deixa aí eu a te gente... contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Fala aí. Ontem, dia 20, foi liberado o nosso sistema de viabilidade, Eu tá? tô Tá ansioso por esse quentinho. sistema, hein? É, sistema que vai ser muito mais, vai ser muito Putz, mais. A gente está preparando realmente um software aí de inteligência imobiliária, putz. de viabilidade para ajudar vocês no dia a dia e principalmente para que eu possa implementar no meu negócio. Então Sim, eu vou implementando na Domus, a Domus é meu laboratório, né, a incorporação imobiliária, os meus empreendimentos, e conforme vai dando certo e eu vou curtindo as ferramentas, eu vou compartilhando com vocês. Então nossa. foi liberado ontem o sistema, agora o meu time está fazendo o teste, a gente está testando se tem alguma coisa, e gradativamente nós vamos liberando aí para os membros da comunidade, né, para os mais engajados, para os mais parceiros, vamos Que devagarzinho aí, legal. vendo lá quem está mais ativo lá no Circle aí, vamos liberando, vamos convidando cada um para testar, para que logo, muito em breve, esteja disponível para todos os Oi. membros. Se a Que planilha já saía, já faltava só fazer café, o Ah, sistema ainda agora vai ser ainda mais. a planilha já era, nossa, completa. Imagina esse sistema. Vai ser. Nunca É. mais vou sair dessa comunidade aí, Léo. Nem pretendo, né? Já é o segundo ano que eu tô, Ah, 2021, agora legal, 2022. E é bom da porque, hora. como eu falei pra você, todo o ecossistema da coisa, né? E você Sim. tá num lugar que o pessoal. E, e foi isso, cara, que foi que eu tenho muito que aprender ainda. Aos poucos a gente vai aprendendo, mas a barreira principal, assim, pelo menos no início, já foi quebrada. E agora no dia a dia a gente vai, como você costuma dizer, afiando o machado aí para poder melhorar cada vez mais aí nossas atividades aí diárias. Vai melhorar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. É só ser consistente e melhorar 1% a cada dia, fazer melhor. Pode ter certeza que vai valer muito a pena aí. Vai valer muito a pena e tá muito claro para mim, Danilo, de coração, que, cara, você vai ser, dentro de 5, 10 anos, você vai alcançar tudo que está aí no teu coração aí que você está almejando. Pode ter Oh, certeza que vai acontecer. Isso aqui não é papo ao ar, é realmente o que eu percebo. Isso não costumo falar, inclusive, nos podcasts, mas dá para perceber que você vai ser, que vai acontecer o que você está esperando aí. Você tem muita clareza do que quer, pezinho no chão, está isso. fazendo a coisa firme aí, tenho certeza que vai prosperar muito no mercado imobiliário, vai Pô, poder legal. realizar o teu sonho da tua família, melhorar a vida de todo mundo ao redor aí. Muito sucesso para você. Pô, obrigado, Léo. Obrigado aí por você ter participado do podcast junto comigo. Eu que Obrigado por ter agradeço. aceito o convite. Eu Obrigado pela agradeço. confiança também de ter caído num anúncio meu, parecendo quem que é esse louco aí, ele, É, e clicou lá e assistiu minhas aulas, gostou e tá na comunidade, é, renovou, tá no segundo ano. é. Bom demais. Quando é bom, a gente entrou no clique, mas ficou pelo conteúdo mesmo. E eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí todos os aprendizados. Eu tenho você como mentor e acompanho você. E quando tiver evento que eu não pude ir ano passado, evento ao vivo Sim, que tiver aí no Sul, eu vou me programar para ir também. E aí a gente se conhece aí pessoalmente também qualquer dia. com certeza. Você vier para a região aqui também, a gente toma um café, toma um suco de laranja aí, beleza? Tamo junto, irmão. Muito Obrigado, sucesso para cara. você, muito sucesso também para sua família e um beijão para todos. Tá bom, brigadão para você também, viu? Tchau, Valeu, tchau. pessoal.